A paz do Senhor, santos. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos abordar mais um tema importante sobre nossos estudos. Estamos já há um tempo meditando sobre os dons ministeriais. Eu já abordei aqui no canal o dom do pastoreio, o dom do apostolado, de evangelista e agora o dom de doutor. É um dom específico, é um dom muito importante, é um dos 5 dons ministeriais, repetindo, apostolado, pastor, evangelista, profeta, falamos no último vídeo, e doutor. O dom de ser doutor, mestre, como os demais outros dons ministeriais, é um ofício, é uma chamada, a qual o Senhor, ele separa alguns de seus ministros a serem instrutores, mestres, homens habilidosos para com as Escrituras, que possam interpretar, esclarecer, explanar bem a palavra do Senhor e edificar seu povo, e assim abençoar o seu povo. Nós usamos como base para os dons ministeriais Efésios capítulo 4, versículo 11, onde Paulo vai citar os 5 dons que eu acabei de falar. Os 5 dons ministeriais, eles são uma classe de dons, são ofícios, chamadas, são vocações que diretamente o cristão recebe de Jesus. É Jesus comissionando para um ofício, uma obra. É uma chamada ministerial de serviço, diferente dos 9 dons espirituais que Paulo ensina em 1 Coríntios 12, que é concedido pelo Espírito Santo conforme seu desejo, sua vontade para determinadas pessoas. Então, essa classe de dons, os dons ministeriais, são 5 que compõem a igreja, compreende a igreja. A igreja, ela é a igreja, como eu já falei aqui no canal, pelo fator do evangelista ganhar uma vida para Jesus, encaminhar a um pastor que apacentará, onde na sua comunidade haverá um doutor para ensinar, um profeta para guiar nas orações e um apóstolo para dar o aval, para dar a licença, para dar o comando, ele que é o líder supremo, o representante de Cristo para um povo na terra. Então, os dons ministeriais são dons importantes e cada cristão deve compreender, deve saber qual é a sua chamada, o seu ofício. Isso é muito importante. Em Atos capítulo 13, no mesmo capítulo onde Paulo é chamado pelo Espírito Santo para a obra missionária, quando o Espírito de Deus ordena apartai-me Paulo e a Barnabé, lá está escrito, Lucas detalhou, dizendo que havia na oração, havia profetas, e ele citou nomes, e havia doutores. O próprio apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo que ele foi primeiramente chamado a ser pregador. Ele naturalmente começou a pregar, falar sobre Cristo, independente do apostolado. Depois o Senhor o separa para o apostolado e, consequentemente, ele se torna doutor. E ele fala pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E isso é muito importante porque o dom do doutorado, o dom de ser mestre, a habilidade de ser mestre, ela não vem de uma faculdade, de uma boa faculdade de teologia, ou de anos de estudo, ou de perícia nas escrituras. Primeiramente, é uma chamada que vem de Jesus. Jesus capacita aquela pessoa. Mas capacita porque Jesus vê nela a eloquência, a capacidade de explicar, de explanar, de interpretar bem as escrituras. E à medida do tempo, o doutor, assim como o profeta, ele vai se tornando doutor, primeiramente pela chamada, e segundo porque ele vai buscando nas escrituras capacidade para assim passar para o povo boa interpretação, boa explanação. Assim como o profeta não fazemos profeta, não consagramos profeta. Ele se torna profeta pelas orações, pela intimidade com o Senhor, porque o Senhor está chamando e lhe dando profecias, revelações, visões sobre o futuro, revelações. Então, o doutorado, da mesma forma, aquele que é chamado para este ofício vai
adquirindo habilidade nas Escrituras com o tempo. Paulo fala em 1 Timóteo 2,7, ele diz: Timóteo, o Senhor me constituiu pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e no amor. E Paulo sabia da grande responsabilidade de ser doutor, de esclarecer, de dar ao povo o conhecimento do Senhor, porque o conhecimento liberta. O conhecimento, ele molda. O conhecimento do Senhor nos aproxima do coração de Deus ao ponto de entendermos bem como o Senhor age, o que Ele quer de nós, o que Ele há de fazer sobre o futuro. E quando você tem entendimento, quando você recebe entendimento, você é uma pessoa mais firme. Então, o doutor, ele é muito importante. Quem ensina na igreja, aquele que tem a capacidade de ensinar as Escrituras, deve ser condecorado, deve ser honrado no ministério, porque é uma habilidade que poucos vão ter. Todos são chamados para pregar, mas nem todos têm a capacidade de ensinar. Isso é um ponto muito importante, muito relevante. Agora, há um perigo, há uma problemática e uma complexidade acerca deste dom. E o apóstolo Paulo fala que, embora é um dom muito lindo, muito poderoso, porque dominar as Escrituras é poder. Embora esse dom seja muito importante, mas Paulo diz que é preciso que o mestre se dedique às Escrituras e tenha uma vida piedosa, uma vida santa. Tiago vai mais no profundo. Na carta de Tiago, no capítulo 3, no verso 1, Tiago diz: não queiram ser mestres, porque é duro o juízo sobre um mestre. Tiago, quando ele dá esse parecer, quando ele mostra pelo Espírito que muitos não devem ser mestres, até porque não, hoje em dia, por exemplo, tem muito cacique e pouco índio. Tem muita voz de autoridade e poucos para obedecer. Hoje tem muito ministro no altar, púlpitos repletos. Hoje tem cargos similares, muitos dominando cargos, títulos, mas não exercendo a verdadeira função. E aí, nem todo pastor que pastoreia uma igreja é de fato um pastor, como nem todo evangelista que evangeliza, que faz a obra da evangelização, é de fato um evangelista. Assim como nem todo aquele que ensina foi realmente chamado para ser doutor. Mas o dom, ele será reconhecido na vida de alguém pelos frutos, pela obra, por aquilo que ele realmente apresenta, pelo tempo. Vamos identificar que realmente aquela pessoa foi chamada. A comunidade, o povo vai testificar isso. Então, alguém vai ser pastor não porque está pastoreando uma igreja, mas vão dar uma igreja para ele pastorear porque ele é pastor. Da mesma forma, doutor, evangelista, profeta. Tiago deixa claro que é duro o juízo sobre um doutor, sobre alguém que ensina as Escrituras, porque ele tem que estar em perfeito padrão, na mesma estatura de Cristo. Ele tem que ser modelo de santidade, de prudência, de justiça, para poder realmente seus ensinos serem bem recebidos, bem aceitos. Jamais envolvido em escândalo. E aí Jesus, ele disse, Tiago vai confirmar o que Jesus disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, alguém que é doutor, alguém que está à frente da igreja para ensinar a igreja, para dar a diretriz, para dar o norte das Escrituras, para repassar o conhecimento do Senhor, sobre este pesa um grande juízo, ele é muito mais cobrado. Então, Tiago vai dizer: não queiram muitos de vós ser mestres, basta um aqui, outro ali, porque realmente é duro o juízo sobre aquele que ensina, que está ali para doutrinar a igreja. O próprio Jesus falou sobre a responsabilidade de ser mestre, de ser instrutor das Escrituras. Ele diz que se nós ensinarmos errado as Escrituras, isso será muito cobrado na eternidade. Porque
os fariseus, eles erravam em suas atitudes, mas eles conheciam muito bem a Escritura. Jesus disse, olha, ouçam eles. Só que não ande conforme as obras dele, porque eles pregam, mas não vivem o que pregam. E na igreja, tanto Paulo como Tiago vai mostrar que o doutor, ele tem que ter uma vida digna, porque além de ser doutor das Escrituras, como os fariseus eram, mas ele é um cristão. Tal doutor é um cristão, um discípulo autêntico de Cristo, alguém que está à frente do povo de Cristo para ensinar, para doutrinar. No grego bíblico, no texto original, a palavra para doutor é giatros, que é aquele que leciona, é aquele que domina as Escrituras e ensina. Outra palavra muito usada no Novo Testamento, que é similar, que na verdade vai identificar o mesmo ofício, é mestre, que no grego é didaskalos, ou daskalos, aquele que ensina, habilidoso na palavra do Senhor a ensinar. Então, houve muitos mestres. Agora, não podemos confundir o dom que Paulo vai falar em Efésios 4:11, Tiago também vai mostrar, e em outros textos, como em Atos, nós vamos ver doutores na igreja, não podemos confundir com o que Jesus disse em Mateus 23. Em Mateus 23, Jesus estava falando sobre a soberba dos fariseus, sobre a vaidade do homem, sobre a prepotência dos fariseus, dos rabinos da época. E também ele apontava para as religiões em seu tempo e as que viriam no porvir. Ou seja, ele disse, a ninguém na terra chameis de mestre, porque há um só mestre. Ele mesmo era o mestre, o grande pastor e doutor de nossas almas. Então ele diz, olha, a ninguém na terra chameis de mestre, no sentido de reverência, de idolatria, no sentido de se encurvar e beijar a mão, no sentido de aprender de alguém e devotar a vida a essa pessoa. Somente há um mestre a quem nós devotamos nossa vida, que é o nosso Cristo Jesus. Ainda em Mateus 23, Jesus ele fala algo que no futuro se cumpriu. Ele lançou ali uma orientação que também é uma profecia e hoje nós constatamos isso. Em muitas religiões da época orientais, os alunos, os aprendizes dos dogmas, eles costumavam beijar a mão de seus mestres, se ajoelhar, levar presentes para o mestre, ser caridoso para com o mestre. E tudo isso era reverência, quase que idolatria. Jesus ele tenta quebrar esse paradigma, ele tenta mostrar que não deve acontecer isso na igreja. Pastor, apóstolo, evangelista, doutor, profeta, são apenas canais de Deus, instrumentos do Senhor. E toda honra e toda glória é ao Senhor. O apóstolo Paulo ensinou muitas vezes que o que nós falamos, o que nós pensamos, todo gesto, toda ação, toda atitude, toda obra deve ser em o nome de Jesus. Para Ele. É para a glória dEle. Somos apenas vasos de barro, a fragrância é o que importa, o conteúdo dentro de nós, a essência dEle em nós. Somos sujeitos a errar, falíveis, somos homens como qualquer outro homem. O que importa é Deus aparecer, ser glorificado. O que importa é a luz de Deus em nós. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E de fato, o doutor só vai conseguir ser doutor mesmo, um instrutor, alguém que orienta corretamente a igreja, se por Cristo for chamado. Então, ainda em Mateus 23, Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, a ninguém na terra chameis de mestre, porque há um só mestre, e nem pai. Não chame ninguém na terra de pai, de papai espiritual, porque há um só pai que está nos céus. O próprio papá da Constituição Papal, o Papa, o vigário de Cristo para a Igreja Romana, é Cristo para a Igreja Romana. E as pessoas se encurvam ao Papa, beijam a mão do Papa e reverenciam também não só o Papa, como os padres. Em italiano, padre é pai, Papa é o grande pai, o pai dos pais. Não. O nosso papai é Cristo Jesus.
Nosso espírito chama, clama, Abba, Pai, Paizinho. Ele é o grande Pai. O pastor na terra, por exemplo, ele tem uma função de pai espiritual da igreja, mas ele não quer essa glória, essa vanglória. Ele não precisa, e a igreja também entende que ele é só um canal. Cristo Jesus merece toda a glória. Em Hebreus 5,12, o autor aos Hebreus ele diz algo interessante. Ele diz que muitos cristãos, pelo tempo, pela longa caminhada com Cristo, já deveriam ser doutores, serem instrutores da palavra de Deus. Porque à medida que o tempo passa, o diácono ele pode se tornar um evangelista, um pastor, e alguém que não teve experiência em ensinar, se tornar um instrutor, um mestre vocacionado por Cristo. Os dons de Deus, eles não são estáticos. Deus não opera numa estática. Deus, ele vai moldando. Existe o seu poder, ele é volátil. O poder de Deus, ele vai nos elevando, nos fazendo subir de patamar. E isso acontece por uma ação mútua de Deus e nossa. Nós vamos contribuindo com a obra de Deus em nossa vida. No mesmo versículo 12 de Hebreus 5, o autor continua dizendo que deveriam ser mestres, mas ainda são meninos. Ainda estão em disputas, se envolvendo com invejas, porfias, emulações, ainda estão envolvidos com a natureza humana. E tudo isso bloqueia a maturidade espiritual. Você só vai conseguir compreender melhor a Escritura se você sair do estágio da infantilidade. O autor aos Hebreus vai dizer que esses ainda precisam tomar leite. Eles não têm ainda estrutura para absorver um alimento mais sólido, para enxergar as profundezas de Deus. Como eu vou mergulhar no oceano, no profundo do oceano de Deus, se eu ainda não consigo sair do raso? Eu preciso dominar os rudimentos da fé cristã, o ABC espiritual, a parte inicial do conhecimento de Deus, para depois me aprofundar. E aí, para a vergonha de muitos cristãos da época, o autor dos Hebreus diz: vocês deveriam ser mestres, mas não são. E hoje em dia nós enxergamos dentro da igreja pessoas que estão falidas espiritualmente, crentes que estão fracassados porque não conseguem ficar na posição de Cristo e assumir uma posição mais amadurecida, e assim o Senhor, somente assim, poderá dar um alimento sólido, uma revelação mais profunda da sua pessoa, da sua glória. Tem uma certa ilustração que fala sobre um jovem aprendiz, um aluno, um discípulo e um mestre. O mestre morava numa montanha, e certo dia eles estavam a descer a montanha. O mestre olhou para o discípulo curioso, desejoso de aprender mais. O discípulo disse assim: mestre, eu quero conhecer Deus de uma forma profunda. O que eu preciso fazer para chegar a ser um mestre como o Senhor? E aí esse mestre cristão disse: vamos descer a montanha. E eles desceram, e o jovem, muito ansioso, achava que a cada 1 metro, a cada momento que eles estavam ali descendo, o mestre falaria alguma coisa e daria a ele a resposta, revelaria o segredo das profundezas de Deus. Irmãos, então, conta a história que eles chegaram até o final da montanha, desceram a montanha por completo, e indo à frente, se aproximando da margem de um mar, na beira de um mar, o mestre olhou para o discípulo atento, esperando um posicionamento, uma orientação. O mestre foi entrando no mar. Entrou, se molhou, foi adentro, foi adentrando, foi se aprofundando, ao ponto de ter que nadar no mar. E o discípulo foi acompanhando.
O discípulo começou também a nadar e o mestre foi, e o discípulo estava tentando entender. Foi quando o mestre pegou fortemente o discípulo e fez com que ele mergulhasse. E ficou com força, firmeza, sustentando ele debaixo d'água, como se estivesse afogando o discípulo. O discípulo lutou muito forte, lutou de uma forma ávida, lutou com todas as suas forças e conseguiu se erguer e conseguiu sair das mãos do mestre. E naquele momento o discípulo disse: você está louco? É assim que você quer me ensinar a conhecer Deus? O mestre disse: você não queria conhecer as profundezas de Deus? Ele disse: então eu tenho que matar os outros para ser mestre, para conhecer a profundeza do Senhor? Ele disse: não, mas a partir do momento que você lutar por Deus, pelo conhecimento de Deus, assim como você lutou pela sua vida aqui debaixo d'água, lutou pela respiração, então você vai conhecer o segredo do Senhor, as profundezas de Deus. O discípulo então se acalmou e recebeu a lição, aprendeu. Então, irmãos, eu só vou conseguir mais de Deus, tudo de Deus, se eu der tudo de mim ao Senhor.